como fazer as entrevistas com clientes. Antes de mais nada, a gente precisa saber quais são as hipóteses que estão por trás do nosso modelo de negócio que a gente pretende validar. Observando o nosso Canvas e analisando as várias hipóteses por trás de cada um dos blocos do Canvas, do nosso modelo de negócio, a gente pode então estruturar as perguntas que a gente vai fazer para o nosso cliente, começando principalmente entendendo o dia a dia dele, partindo então para entender as principais dores e problemas, e aí seguindo para outros aspectos do modelo de negócio. Entretanto, é importante que a gente possa ver as reações do nosso cliente. O tom de voz, o ritmo da fala, tudo isso traz informações importantes, mas ver as reações, a expressão corporal e as expressões faciais, isso também são informações muito ricas para a gente perceber a forma com que o cliente lida com aquelas informações que ele está passando, que tipo de emoção aquilo traz para ele. Se possível, a gente deve procurar um momento onde o cliente está mais relaxado. Até se a entrevista for presencial, procurar um lugar mais informal para que ele possa falar com mais naturalidade, com mais abertura sobre essas questões. Procure se apresentar para o seu cliente como alguém que está interessado em entender o seu dia a dia dele, né? E quais são os problemas que ele vivencia no dia a dia dele, seja no trabalho, seja no momento de lazer, seja algum outro momento do dia dele que tenha a ver, então, com a sua ideia de negócio. E deixando sempre claro que o objetivo principal é aprender. Você está ali para aprender com ele e você não está ali para vender um produto ou um serviço. Não é esse o seu objetivo. Você quer conversar com ele porque a opinião dele é importante para você. E nesse sentido, idealmente você deve começar com clientes entusiasmados, que são apaixonados pelo seu negócio. Normalmente esses clientes falam mais e vão fornecer mais informações para deslanchar o seu processo de entrevista, o seu processo de aprendizado com os seus clientes. Fique atento para observar o momento em que o cliente se inclina para frente. O momento que o cliente está relaxado, sentado na cadeira, esse é o momento onde ele não está demonstrando tanto interesse por aquilo que você está falando. A partir do momento que o cliente se inclina para frente, isso normalmente é uma postura, uma linguagem corporal que indica que o nível de atenção dele aumentou, porque o que você está falando para ele passou a ser muito mais interessante. Justamente por esse motivo, as entrevistas presenciais, elas são muito melhores e mais ricas do que entrevistas por videoconferência, que por sua vez são melhores que as entrevistas por audioconferência ou por ligação telefônica. Tipicamente, entrevistas feitas através de questionários, são muito pobres, elas têm muito pouco valor para esse processo de descoberta de clientes ou praticamente nenhum valor. Então é importante que a gente procure, então, formas mais ricas de obter informação para interagir com nossos clientes, até porque a dinâmica da entrevista ela pode mudar conforme a conversa com o cliente está se desenvolvendo e ele pode falar informações que não estavam previstas no nosso questionário e levar para perguntas novas que não tinham sido feitas antes. Então, muitas vezes você pode fazer perguntas completamente diferentes à medida que você vai fazendo novas conversas, novas entrevistas com novos clientes. Existem algumas dicas importantes para evitar erros no processo de entrevista com clientes. Primeiro deles, nunca assuma que o seu cliente pensa de uma determinada forma ou que ele acha, ou que ele tem uma determinada opinião. Sempre pergunte para ele, como é o seu dia a dia? E não diga, como eu sei que o seu dia a dia é assim, então se pergunte, como é o seu dia a dia? Também não assuma que ele tem opinião. Como eu sei que você acha isso, então, não. O que você acha disso? Sempre procure perguntar sem assumir nada. Segundo, evite ao máximo demonstrar o seu produto. Muitas vezes, quando você demonstra o seu produto, você contamina a sua entrevista, você contamina a sua conversa. E as informações, o cliente pode se fechar, ele pode não passar mais informações de qualidade, ele pode prejudicar completamente o resultado da sua entrevista. Então,
evite ao máximo mostrar o seu produto. Se você sentir que você precisa mostrar seu produto, mostre somente ao final da entrevista. Também procure não apresentar slides. De novo, é um bate-papo, não é uma apresentação, não é um pitch de venda. Observe oportunidades de ressegmentar o seu mercado. Muitas vezes você pode começar com alguma segmentação de clientes, mas de repente você pode, conversando com o seu cliente, perceber que existem novos segmentos. Ou que aquele cliente com que você está conversando, ele é um subsegmento de um segmento que você tinha identificado originalmente. Então esteja sempre atento a oportunidades para ressegmentar o seu mercado, a sua base, os seus tipos de clientes. Também fique atento para as mentiras que os clientes contam. Muitas vezes, um cliente, você pode fazer uma pergunta para ele e ele dar a resposta politicamente correta e de repente você vai perceber que não é bem assim. Então, ao longo da conversa. Então, o ideal é que você faça diversas perguntas sobre o mesmo tema para ver se ele mantém a consistência ao longo da conversa, ou até mesmo fazer perguntas diretas e indiretas. Por exemplo, você tem uma alimentação saudável? Sim, claro que tenho. O que você comeu ontem? Ontem realmente eu não me alimentei muito bem. E ontem? Também não comi muito bem. E na semana passada? Então, muitas vezes, o cliente pode dizer uma coisa e a partir do momento que você vai perguntando novas perguntas de confirmação ou perguntando de formas diferentes, você pode perceber inconsistências no discurso do cliente e perceber que podem ter informações importantes aí para o seu processo de aprendizado, de compreensão do cliente, do que é importante para o cliente e quais são os reais problemas que o seu cliente tem. Reforçando mais uma vez, nunca tente vender. Normalmente quando você tenta vender, toda abertura que o cliente tem para compartilhar informações acaba sendo fortemente prejudicada. E escute. Procure escutar ao máximo e falar o mínimo possível. Algumas soluções para contornar esses problemas que podem surgir nas entrevistas com clientes. Sempre faça perguntas abertas. Sempre pergunte quem, o que, por quê, como, por que não, quando. E não faça perguntas que o cliente possa responder com uma resposta curta de sim ou não. Pergunte para o cliente o que ele faz, como é o trabalho dele, quais são os problemas, as principais dores que ele vive no dia a dia, como que ele lida com isso, se ele tem soluções, se ele não tem solução, se ele usa um paliativo para lidar com esse problema ou com essa dor, e quanto ele gasta com isso, se ele já tem um orçamento e se ele já está gastando para contornar esse problema. Tudo isso pode ser informação muito importante para você definir também, inclusive questões de precificação da sua oferta, das suas fontes de receita. E termine sempre a sua entrevista com a seguinte frase: o que eu esqueci de perguntar, que eu deveria ter perguntado e não perguntei? Com quem mais eu deveria conversar dentro da sua organização, ou dentro de um parceiro, dentro de um cliente, dentro de um fornecedor? Você pode me apresentar para essa pessoa? Então essas perguntas no final podem ser muito ricas em termos de novas informações que você não tinha nem parado para imaginar, nem parado para pensar que poderiam ser interessantes para você, que podem vir espontaneamente do cliente, inclusive com recomendações, indicações e até a apresentação para outras pessoas importantes para você conversar nas suas entrevistas. Finalmente, como conseguir essas entrevistas? Normalmente a gente deve partir da nossa rede de relacionamentos, pessoal, profissional, através de familiares nossos, através de amigos. A rede dessas outras pessoas também podem ser úteis para conseguir entrevistas. Procure utilizar também as suas redes sociais e a sua rede profissional, por exemplo, o LinkedIn, ao máximo. Se você sabe que existem pessoas de certas empresas que são importantes para você, através do LinkedIn você pode mapear essas empresas, ver pessoas que trabalham nessas empresas, procurar contato com essas pessoas e solicitar para conversar com essas pessoas e então você ir desenvolvendo contatos dentro dessas empresas, dessas organizações que podem ser interessantes para suas entrevistas. Procure não abordar executivos importantes no primeiro momento. Procure conversar com pessoas que estão em níveis intermediários dentro dessas organizações
para você poder aprender mais sobre essas empresas e organizações e aí sim chegar mais preparado para entrevistas com pessoas em níveis mais altos, níveis hierarquicamente mais altos dentro dessas organizações. Procure ser o mais objetivo possível quando você abordar as pessoas solicitando a conversa. Tipicamente, 2 frases, 2 a 3 parágrafos curtos já são suficientes, já devem ser suficientes. E peça sempre uma conversa de 5 minutos. E à medida que a conversa vai se desenvolvendo, veja se o cliente vai pedir para parar, porque ele não tem mais tempo, ou você também pode encerrar a conversa caso você perceba que você não está mais conseguindo obter informações que estão sendo úteis ou valiosas para a sua entrevista. Por final, quando você estiver entrevistando com mais de uma pessoa junto com você, entrevistando o cliente, por exemplo, você tem duas ou mais pessoas da sua empresa, da sua startup, entrevistando aquele cliente, procure previamente fazer uma divisão de papéis para evitar conflito na hora da conversa, né? Uma pessoa se atravessando na conversa da outra pessoa. Então, tipicamente, o ideal é uma pessoa faz todas as perguntas enquanto a outra anota. E depois você pode, quando a primeira pessoa acabou todas as perguntas, você pode abrir para que então a pessoa que estava anotando faça novas perguntas ou perguntas que eventualmente tenham sido esquecidas pela primeira. E daí numa outra entrevista você pode inverter os papéis. Outra pessoa começa perguntando enquanto a primeira faz as anotações. E é isso, pessoal. É muito interessante esse processo de entrevista com clientes. Realmente ele é um processo riquíssimo de aprendizado. Vale muito a pena. Boa sorte. Não desistam frente aos desafios. Não deixem a timidez atrapalhar. Vale muito a pena. Boa sorte a todos.